E agora, gente, vamos conversar com a fisioterapeuta Fernanda, né? Vamos lá, Fernanda. Bloqueato. Viu? Agora acertei. Ela tá aqui para falar um pouquinho pra gente sobre drenagem, a importância da drenagem, né, linfática, tanto durante e após a gestação da mulher. Então, se você quer participar com a gente, já manda sua pergunta aí através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Mas, Fernanda, conta um pouquinho pra gente, né, como que funciona a drenagem linfática durante a gestação também, porque é importante ter esses cuidados antes, não só após o parto, né? Sim, aham. Então, assim, ó, uma coisa que é importante a gente sempre frisar. A gestação é um período que a gente fala, um período especial para a mulher e tal, mas acontecem alguns efeitos fisiológicos que são normais no organismo da mãezinha e um deles é esse aumento de líquido. Então, por conta disso, a mãezinha vai ter uma retenção de líquido maior. Isso é observado em algumas mulheres no início da gestação, já desde o início, em mãos, pés, membros inferiores. Ali já é uma referência. Isso, ou outras mulheres mais no final da gestação, né? A partir do 6º mês de gestação começa uma retenção de líquido maior. Então, a fisioterapia entra na parte da drenagem linfática nessa questão da retenção de líquido, além de proporcionar também, né, um efeito relaxante, um cuidado, um alívio melhor com essa mãe. Legal, é porque, e ali durante esse período da gestação, Fernanda, é indicado realizar isso aí ou só depende de alguns casos, mais importante depois? Como que funciona ali? Então assim, a gente sempre ressalta que a drenagem linfática na gestação, ela só é realizada perante liberação médica. Então, a partir do momento que o obstetra liberou essa gestante para a realização da drenagem linfática, a gente atua nela. E aí depende, né? Então, por exemplo, a partir do 3º mês, normalmente já é indicada a drenagem linfática, porém, se a gestante apresenta, por exemplo, uma hipertensão que está descontrolada, ou algum problema renal, ou algum problema mesmo com o sistema linfático, normalmente o obstetra considera como uma gestante de risco e aí não é encaminhado para a drenagem linfática. E a mãe às vezes vai ficar preocupada, mas o feto corre perigo e tal. Não tem perigo nenhum, porque como você falou, o obstetra liberou, está tudo sob controle, pode fazer. Sim, o que a gente fala, a partir da liberação do médico, está tudo ok. O feto não corre nenhum risco, muito pelo contrário, o que a gente observa durante a drenagem, né, é que quando a mãe relaxa, esse feto ele começa a se movimentar. Então, assim, a gente costuma conversar, né, com a criança e tal. E as mãezinhas que acompanham a gente até depois da gestação, quando ganham o nenê, trazem esse bebê junto, né, quando continuam com o acompanhamento. Então, assim, é muito legal, né? Então, o feto não corre perigo nenhum. E quando a gravidez é de risco, alguns casos é liberado também? Ou já o médico já não deixa fazer esse procedimento? Não, o médico não libera para drenagem linfática quando a gestação é de risco. Legal, a gente fala em drenagem linfática, as pessoas, eu queria que você explicasse para ele o que são essas glândulas linfáticas, que a gente está falando aqui, né? E às vezes as pessoas não sabem o que é, que são pontos que retêm esses líquidos. E com essa massagem, eu faço massagem linfática, você já tem que correr para o banheiro. É porque está eliminando líquidos, mas isso é importante. Isso mesmo. Então, assim, a gente observa que o sistema linfático, ele corre junto, paralelo, né, com o sistema circulatório, tá? Então, ele tem um outro tipo de líquido dentro. Então, por exemplo, no sistema circulatório temos o sangue, no sistema linfático temos a linfa, tá? Então, a drenagem linfática, ela é uma massagem suave, né, que tem uma pressão correta, um ritmo correto. Para quê? Como se a gente fosse ativar, né, esses linfonodos para captar essa linfa e fazer com que essa retenção de líquido não ocorra, tá? Então, assim, acaba sendo uma massagem relaxante, né? Acaba sendo uma massagem gostosa de se receber, quem recebe sabe, né? E você está ativando o sistema linfático. E após o parto, tem diferença de ser feito essa massagem
se é feito, ou se acontece o parto normal, cesárea, Sim. tem diferença nela? Sim, então na verdade assim, a drenagem não, ela é realizada normalmente durante a gestação e após. O que é importante ressaltar? Após a gestação, tem médicos que liberam após 30, 40 dias do parto. Tá? Então, o que o fisioterapeuta tem de recurso para auxiliar nessa retenção de líquido, né? Porque, como algumas mulheres que eu acho que estão assistindo, algumas mãezinhas sabem, quando você ganha bebê, independente se é parto normal ou cesariana, o edema que normalmente você tem, ele intensifica nos membros inferiores, né? Então a mãezinha fica com aquele pé inchado, aquela perna inchada, e tudo isso gera um desconforto e muita dor. Incômodo também, né? Então o que a gente faz? A gente atua com o taping, né? Que são aquelas bandagens elásticas, tão comentadas ultimamente, e essa bandagem elástica a gente trabalha com ela nos membros inferiores logo após o parto, no hospital já, né? Ganhou o bebê, independente parto normal ou cesariana, a gente aplica a bandagem elástica em membros inferiores e no abdômen. Então, nos membros inferiores, com a função de não deixar edemaciar mais do que já está e prevenir esse edema também. E no abdômen a gente aplica para ajudar esse abdômen a voltar, né, ao normal o mais rápido possível. Legal, eu estava até conversando com você sobre essa bandagem antes, né, Fernanda, Sim. que eu conheci ela, mas tem que ter uma técnica muito especial para colocar ela, que ela pode até queimar a pele se Sim. não souber aplicar. Porque Sim. você falou que em muitos casos as pessoas estavam comprando a fita porque ela parece um band-aid. A gente até esqueceu de trazer a fita hoje para mostrar para vocês, mas é uma fita isso, e ela trabalha, na cirurgia ela não deixa nem ficar roxo, ou se já está roxa, ela diminui também, né? Se já tem a equimose formada, o roxinho, ela diminui muito mais rapidamente do que se você deixasse esse roxo sumir por conta, né? Então, o taping é muito importante ressaltar aqui, porque a gente estava comentando antes, eu até brinco, se é para colar uma fitinha, qualquer criança cola, né? Só que existe esse risco muito grande da queimadura, por quê? O taping, ele já vem com uma tensão na própria fita, na própria bandagem. Então, se você colocar uma tensão muito grande ou colocar numa área de articulação, joelho, cotovelo, você queima a pele dessa paciente, né? Então, você vai causar aí um dano desnecessário. Né? Legal, a gente até vê bastante jogadores usando essa fita, aquelas fitas que vocês às vezes veem coloridas ali e tal, falam, nossa, parece um carnaval, mas não, ela está trabalhando ali o edema, tal, hidratando, mas como a gente falou, tem que ter um cuidado, não é só lá na farmácia comprar a fitinha e colocar. A Fernanda mostrou algumas fotos ali de alguém que acaba queimando, ou às vezes no tirar, colocou errado, já puxa com a pele junto. Aí vai demorar mais para sarar, mas tem que cuidar. Mas um dia ela vai vir só para falar dessa fita, que eu quero que ela mostre também, porque ela faz pós-cirúrgico, ela serve também, dentro da área cirúrgica ali, bastante importância, cirurgia plástica cirurgia também, vascular, né? Cirurgia ortopédica. Então, cada vez mais o taping está ganhando mercado espaço no mercado de trabalho. Por quê? Tudo que a gente fala em pós-operatório, né, Mauro? A gente pensa assim, pós-operatório vai gerar um edema, que é o inchaço, vai gerar dor, pode gerar aquelas manchas roxas que a gente chama de equimose, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente associa o taping como tratamento e como prevenção também. Legal, então por isso que as mãezinhas acabam usando também. Mas e como a drenagem pós-parto, ela ajuda na recuperação para a mãezinha ficar melhor rápido? Como que funciona já no pós? Isso. Então, vamos pensar. Ganhei bebê hoje, tá? Parto normal ou cesariana. Eu contrato a fisioterapeuta para ir até o hospital ou na casa no dia seguinte e aplica essa bandagem, aplica o taping. E aí eu aguardo a liberação do médico para começar a drenagem. Então, varia, né? Dependendo do obstetra, varia de 30 dias, 40 dias para liberação. E aí sim, o taping, nesse intervalo de tempo em que a mãe não pode receber a drenagem, ele está trabalhando como se fosse uma drenagem linfática, né? Porque ele está atuando na retenção de líquido, está atuando nesse edema
enorme que está ali nos membros inferiores e aí sim, após liberado, a gente entra com a parte da drenagem linfática e eu associo o taping na drenagem linfática no pós também. Isso também ajuda na questão da flacidez, que preocupa mais as mulheres ali também depois do parto? Isso. Ajuda? Então, assim, a flacidez de pele que a gente observa no abdômen depois do parto, a gente trabalha com o taping. Como eu comentei antes, a gente aplica o tape em toda a extensão do abdômen e depois a gente entra com um aparelho muito legal que é a radiofrequência, porque a radiofrequência trabalha a flacidez de pele. Então eu vou estar associando vários recursos no pós-parto para ter esse cuidado especial, digamos assim, com essa mãezinha. E ele auxilia também na diminuição dos edemas no corpo da mulher. A massagem, porque a gente falou ali do tape, tá? A drenagem, porque a gente falou do tape, que o tape ajuda bastante, que já foi comprovado. A drenagem também, porque a gente vê muitas pessoas que fazem cirurgia plástica, fazem abdômen e tal, e vão para a drenagem linfática. Sim, sim. É muito importante. A drenagem linfática, eu falo assim, drenagem linfática é vida, né? Independente se você está passando por um pós-operatório ou não, a drenagem linfática ela é muito importante. Por quê? Porque ela está auxiliando o teu sistema linfático a trabalhar melhor. Então você vai evitar essa formação de edema, né? Esse inchaço, essa retenção de líquido, às vezes, porque aqui, hoje a gente está falando no pós-parto, mas vamos supor, uma pessoa que já tem, né, uma retenção de líquido, tem gente que às vezes fala, eu incho muito no verão e tal. Então, o que acontece? Você associa a drenagem linfática para trabalhar nessa retenção. Legal, e os nossos espectadores estão interagindo ali também. Ela disse que fez bariátrica, ela tem faz 56 dias que ela fez bariátrica. Sim. Ela está perguntando se ela pode fazer drenagem linfática. É a Eliane da cidade de Cascavel. Sim, Eliane, então assim, ó, a cirurgia bariátrica, no começo, você vai perdendo peso, né, aos poucos, e isso vai se intensificando aí durante os meses. O que é importante? Eu associaria a drenagem linfática com um tratamento de flacidez de pele, tá? Por quê? Porque você já está prevenindo essa pele porque você vai emagrecer, então você vai, digamos assim, diminuir, né? E essa tua pele diminui bastante, né? Tem gente que chega a perder 40, 50 quilos. Então, Eliane, eu indicaria a drenagem linfática associada com a radiofrequência. Legal, tá vendo que legal, é importante fazer também. Porque a drenagem linfática, resumindo, o que é? É você eliminar líquidos que estão retidos ali, às vezes está bem inchado e tal. Com a drenagem linfática você vai ficar mais aliviada também. Aqui tem uma pergunta da Marcela Campos de Medianeira, ela pergunta se a drenagem linfática ajuda a diminuir as estrias também. Não, estrias não tem jeito com a drenagem linfática. Existem outras técnicas no mercado, né? Existe a parte da micropigmentação, né? Que é a camuflagem de estrias. Existem tratamentos como estriorte, então, mas a drenagem linfática por si só não resolve a parte de estrias. Legal, então olha, quero agradecer aqui a Fernanda por dar essas dicas pra gente, né? Mas o importante, né, sempre lembrando que é procurar um profissional, né? Ou um fisioterapeuta, conversar com o seu médico também antes também, né? Isso. Porque isso daí conta muito até para recuperação. Agora, com esse tape também, né? Funciona para cirurgias. Então, o importante é isso, né? Sim. Eu sempre falo assim, quando você está à procura de um tratamento que vai te auxiliar a passar por um período de uma maneira mais tranquila, sem dor, né? Sem esse inchaço todo, converse com o seu médico, né? Procure um fisioterapeuta de confiança para atender você da melhor maneira possível e com qualidade, que a gente sempre preza a qualidade no nosso atendimento. Tá vendo, gente? Que legal, né? E se você tem alguma dúvida sobre massagem, as técnicas de massagem, você pode mandar as sugestões de pauta pra gente, mandar as perguntas também. Vou deixar ali o contato da doutora Fernanda, você pode mandar direto para ela. Mas se você quiser ver os assuntos aqui no Ver Mais, interagir com a gente, manda a pauta pra gente, que a gente vai até a doutora Fernanda saber, como você viu ali na parte de bariátrica, se pode, não pode, se você fez cirurgias de mama, se você fez abdômen, ela vai explicar pra gente. E eu vou pedir para ela vir uma hora trazer umas fotos, umas imagens
imagem também desse tape para vocês entenderem essa fitinha. E o perigo de vocês usarem sem conversar com o médico, você pode se queimar, ou com o fisioterapeuta para ele explicar, porque tem toda uma técnica para usar essa fita. Fernanda, muito obrigada. Obrigada Bom pelo retorno para o convite. consultório. Obrigada, hoje venha mais vezes aqui. Tá obrigada. bom? E vocês